E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Salvador da nossa vida. Eu quero apresentar para vocês aqui esse casal muito especial, que eles têm uma história de vida muito forte, um grande testemunho de fé, de coragem, de determinação. E eu preciso contar a história para vocês de superação desse casal. Primeiro, se apresente, por favor. Então, meu nome é Osni, tá? Eu sou da cidade de Araraquara, São Paulo. Sim. Tá? E a minha esposa aqui do lado. Maria Elisa, né? Araraquara, São Paulo. Sim. Estamos aqui. Primeiro, é a primeira vez que vocês vêm aqui no camping, né? Sim, é a primeira vez. Como é que vocês conheceram o camping? Através do canal de Mozão. Isso. E como é que conheceu assim, o canal do Alfredo? Olha, por acaso, né, a gente vasculhando ali no YouTube e tal, eu vi ele pilotando aquela mini motozinha, né? Sim. Todo equipado com aquele monte de coiseira pendurada na moto, e eu me interessei, né? E essa época ele estava lá pro lado ali do Panamá, para aqueles lados, andando por aquelas estradazinhas toda esburacada, danada, e foi me interessando pela paisagem, né, que ele ia contando e falando, e foi por aí. Daí então a gente virou seguidor. Que legal, né? Que bacana. Ele tinha vontade daí de conhecer o camping. Aí ele começou a construir o camping, né? Era o sonho dele, na verdade, né? E a gente acompanhou toda essa trajetória aqui da construção do camping. E aí houve a oportunidade da gente estar aqui para conhecer pessoalmente, né? Conhecer a esposa, né? Pessoa maravilhosa, bem simpática. Aí, infelizmente, ele não está, porque ele está numa viagem. Sim. Tá? Mas foi muito legal. Ai, gente, vocês não imaginam o prazer, assim, sabe, que a gente tem de receber vocês. Vem de tão longe, naquela vontade de conhecer. Gratidão, viu? Que Deus abençoe muito vocês. E sabendo da história, porque vocês têm uma história linda para passar pra gente, de fé, de superação, de força, que a gente nunca deve perder a nossa fé em Deus, né? Sim. Nossa, mas a gente vai contar para vocês, pessoal, a história deles, assim, que é incrível mesmo, assim, sabe? Vamos falar então do seu carro, desse seu motorhome. Então, tá. Como é que surgiu a ideia de você ter ele? É um sonho, que eu acho que é um sonho de muitos, né? Isso Sim. já há uns anos atrás, questão dos 5 anos atrás. E eu pus na cabeça, né? Falei, não, eu vou comprar um micro-ondas. No início a ideia era botar um micro-ondas, que a gente já pensa grande, né? Sim. A gente tem mania de grandeza, né? Aí foi, aí, na verdade eu acabei adquirindo esse carro aqui, essa van, né? Com o intuito de fazer o motorhome, tá? E construído por nós mesmos, tá? Aqui não tem o dedo de mais ninguém a não ser o meu, tá? E da esposa. Sim. Ele tinha bancos por dentro? Não, esse carro era um furgão, caminhão, Ah, sim. né? Ele era todo um furgão para carga. Aí eu fui fazendo toda essa modificação, tá? Que isso daí levou, na verdade, uns 3 anos, né? Mas teve uma interrupção, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? Mas hoje ele está aí, né? Vamos mostrar um pouquinho dele, né? Vou contar um pouquinho do que eu fiz, né? Toda a estrutura dele, para vocês verem. Aí depois eu conto o resumo. O resumo. Então vamos lá. Que carro é esse? Então, Conta pra galera. Vamos mostrar aqui por fora. Esse carro aqui, ele é uma Iveco, né? Sim. É uma Iveco, né? É um Mostrar carro pra vocês. É um, A frente aqui, ó. Ele já era dessa cor. Não, esse carro, na verdade, ele tinha, tá? Uma cor daquele amarelo correio, aquele amarelão forte. Ah, sim. Entendeu? E aquilo parava na frente de casa e falava, não, isso aqui tá parecendo o Sedex, não tá certo esse negócio aqui, né? Olha só, ô Elisa, tá vendo só? Não tá dando certo. Falou, não, esse negócio não tá dando certo. Sim. Aí, e tem uma história, esse carro aí eu resolvi botar ele tinha um monte de defeito, né? Era um carro 2001, né? Um carro bem mais velho, né? E o pessoal usava ele para carga. Aí eu resolvi botar ele numa funilaria. Sim. Gente do céu, imagina uma dor de cabeça. Meu Deus. Esse carro ficou numa funilaria 1 ano.
e o cara não conseguia me entregar. Sim. Aí sempre aquela história, né? A gente pede dinheiro, a gente fica com dó, a gente vai pagando. Sim. E por fim, tá? Eu, por fim, comecei a frequentar a oficina e ajudar o cara, o funileiro. Depois de um ano. Isso no decorrer. No né? decorrer, sim. Aí depois de muito apertar ele, né? Aí vem aqui, vou mostrar a parte de trás, que a gente fez uma modificação aqui na parte traseira desse carro, porque ele era uma van, né? Sim. De carga. Então aqui na traseira dele, ele foi modificado. E essa modificação foi eu mesmo que bolei e fiz. Foi você que fez? Na verdade ele tem uma porta, que era uma porta inteira aqui, que Ah, abria. sim. né? Sim. Aí o que eu fiz? Como essa porta tinha um defeito aqui de corrosão, eu falei, eu não vou arrumar a porta e nem vou comprar outra. Aí o que eu fiz? Eu cortei, fixei esse lado aqui e fiz essa tampa aqui, e aqui embaixo virou um porta-malas. Nossa, que legal. Né? Então essa tampa desce, Sim. tá? Onde está alojada aqui a nossa caixa de água, bomba, né? E a tanqueirada que a gente carrega. Ah, que Tá? legal. A caixa de água são quantos litros? Essa caixa de água ela tem 190 litros de água. 190. 190 litros de água, né? Certo, aham. Tá? Foi trocado esse para-choque para vocês verem, ele também foi substituído, porque o original desse carro é plástico. É plástico? É plástico. Sim. Então eu substituí, adaptei um para-choque de um outro veículo. Mas daí é esse para... Ah, tá. Tá, esse é de aço, De aço, sim. tá? Uhum. E aí a parte de dentro aqui, Vamos mostrar. Que ano que é esse carro? 2001. 2001. 2001. Ele é a diesel, né? É um carro a diesel. Faz quanto litro? Faz 10 quilômetros. 10 quilômetros. Anda até bem, né? Anda até bem. Porque você anda também devagar, né? Sim, Quanto mais sim. devagar, mais você consegue Sim, rodar. não, a gente... Aí aqui dentro, né? Já veio com esse degrau aqui? Não, esse degrau também foi construído por mim. Foi construído por você? Ele é um degrauzinho que ele é retrátil, ó. Ele sobe e fecha, né? Ó, Ah, tá? sim. E abaixa pra gente subir. Eu tô vendo aqui, ele tem placa solar? Então, ele tem duas placas solares, né? Sim. E é interligado a duas baterias de 220 amperes, né? Interligada ali. Mas no início eu não tinha placa, né? Eu comecei a andar com ele sem placa. Aí nós usávamos o sistema que carregava com o próprio alternador do veículo, Ah, as sim. baterias. Só que aí tinha o problema, se você ficasse mais de um dia parado, você tinha que estar funcionando o motor, Sim, né? Então isso incomodava, né? exatamente. Então, aí a gente tomou um fôlego, né? E Conseguiu colocar. coloquei a placa solar, que também foi eu mesmo que fiz. Ah, que legal. E Entendeu? tem um toldo também Esse aqui na toldo frente, né? Também construído, tá? Sempre procurando o custo mais baixo possível, Sim. né? É um toldo que eu comprei pela internet, usado, e Ah, que adaptei legal. aí. E fiz. Sim, claro. Todo o dinheirinho que sobra, você já vai investindo em outra coisa, né? Muita coisa a gente adquiriu em ferro velho. Então, e Foi? Foi, ferro Ah, velho. olha só, pessoal, que legal. E encontra muita coisa, né? As janelas, né, que foram adaptadas, todas de ferro velho. Essas janelas, ela falou aqui, que eu achei interessante. As janelas foram adaptadas, vocês que fizeram o recorte, colocaram as janelas? Sim, essa janela ela foi adaptada. Eu comprei, né? Sim. Era de uma ambulância. Que legal. Entendeu? Uma ambulância. Aí eu mesmo fiz essas grades, adaptei essas grades aqui, né, para proteção, né? Então a gente pode deixar aberto aqui que não tem acesso. Então foi tudo adaptação que eu fiz. Ah, que legal, que bacana. Aqui dentro nós Sim. temos a gabine, né? Que também tirei os bancos originais dela, né? Coloquei esses bancos aqui, ó, que eu comprei também usado, ele é elétrico, né? Olha, Esse aqui sim. eu fiz ele giratório, tá? Esse daqui. Esse aqui ele é giratório, tá? Sim, aham. O painel dela também eu troquei todinho, porque a Iveco tem um problema de quebra os plásticos, né? Tudo eu mesmo troquei. Comprei de fibra e troquei. Foi? Deixa eu ver, pessoal. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que ele trocou. Ai, olha só. Então você refez todinho. Todinho, tá? Isso aí é tudo... Que bacana, um ventiladorzinho pra se refrescar ali, ó. Então, aí aqui Muito dentro, legal, sim. aqui dentro a gente tem
o frigobar aqui. Deixa eu mostrar né? pra vocês aqui, pessoal, ó. O frigobar aqui. Eu optei para essa configuração aqui, né? Não pus a dinette aqui, que a maioria põe. E a gente optou para fazer isso daqui, que aí eu tenho esse espaço, né? Aqui Sim. interno. O Osni vai mostrar pra gente como é que ele fez aqui dentro. No princípio, Osni, esse projeto foi ideia sua, ideia dela, para você poder fazer aqui dentro? Na verdade, esse projeto eu que fui bolando. Sim. Quando eu comecei, não tinha muita informação de motorhome, né? Questão assim artesanal, né? Nem podia, na época, quando eu comecei, fazer para poder transformar o carro em motorcasa. E aí, logo que eu comecei, já surgiu a lei que, né, facilitaram a montagem artesanal e documentava o veículo, né? Sim. Então aí eu fui fazendo, tá? Esse armário aqui, ó, que é um armário, tá vendo? Ó? Eu fiz ele, ó, tá? Comprei a madeira, eu mesmo fiz. Aqui na gabine, se você quiser... vamos aqui no fundo, ó. Aqui no fundo ficou a cama, né? Aqui, onde eu tenho uma cama aqui, né? Que a gente se acomoda aqui bem. É bem né? espaçoso, né? E é alto, né, Osni? É alta. Olha aqui só. eu tenho um climatizador, Sim. né? Que eu instalei, um climatizador. Aqui a gente tem a pia, né? O bojão de gás ficou aqui embaixo. Né? De que tamanho? Quantos quilos é o Esse é o bujão? P8. Ele é de 8 sim. quilos. De 8 quilos. É. Atende bem, então, né? Atende Sim. bem. Aqui tem um outro armarinho, né? Também, ó. Uma ideia que eu tive, né? O pessoal normalmente coloca fecho, né? Eu Sim. coloquei um imã aqui, ó. Entendeu? Ó. Tu colocou um imã? É um imã que tem aqui, é um imã bem potente de HD. Olha só, Né? sim. E aí... E ele Trava ali. ele trava aqui, ó. E ele trava muito bem forte, ó. Não solta. Sim, E não tem a incomodação de quebrar o trinco disso, aquilo, outro. sim, né? exatamente, sim. Aqui uma pinha que eu mandei fazer de aço inoxidável, Sim. de pedra, né? Sim. De granito. Colocou fruteirinha aqui, olha como que ficou bem legal, Entendeu? pessoal. Todo o Sim. material reciclado, ó. Isso aqui é Sim. umas grades de inox. Sim. O chão, o que você colocou no chão? Ele tem isolamento, Osni? Sim, o chão tem, tá? O chão ele tem uma placa isolada aí de mais ou menos uns 5 centímetros, isolada com PU. PU é aquele material que injeta, né? Aquela espuma. Então ele tem todo o assoalho do carro até o porta-mala com esse material. Sim. E nas laterais, você colocou isolamento? Nas laterais também tem isolamento. De PU também? De PU, tá? Eu fiz porque eu tenho a facilidade desse material, porque eu trabalho com montagem de câmara fria. Ah, sim. Então a gente mexe muito com isolamento, né? Ah, então para você foi fácil, então, de você fazer o isolamento. Porque às vezes a pessoa fala, como é que eu vou fazer o isolamento, né? Então para você foi muito fácil. Eu já tinha essa habilidade, né? Sim. Essa parte de acabamento também, da lateral dela, né? Muitos fazem com madeira, né, tal. Eu fiz diferente, eu fui no desmanche, no desmanche, lá tinha uma ambulância. E a ambulância, ela é toda já revestida com o material próprio, né? É um material, ele parece um plástico, não vou saber qual que é o material. Aí eu fui lá, tirei todo o isolamento da van e apliquei aqui. Que legal. Então foi um custo bem baixo. Sim. Né? E ela ficou com o acabamento como se tivesse saído de fábrica. E ficou bem quentinha. E ficou bem quentinha. Aí eu injetei o poliuretano, né? Sim. O teto também, né? O teto também. Ah, no teto também. Entendeu? O teto também. Desse lado aqui a gente tem o banheiro, né? Com o chuveiro. Tá? Sim. Tem o meu aquecedor. Só não repare que tá bagunçado. Ah, não se preocupe não. Qual é a casa que não tem bagunça? Tem um espelhozinho aqui, olha só que legal. Vou ter que me olhar no espelho, né? Pra ver como é que tá, né, ô Elisa? O espelhozinho é tudo de bom, né? Opa, tem que ter, né? Então, Sim. aqui, olha, eu optei de fazer assim. O meu aquecedorzinho ficou dentro do banheiro, por conta que eu não tinha espaço no porta-malas. E é grande, né, o banheiro? Entendeu? Eu optei para porta-pote, optei para Sim. isso. Né? Olha só, o chuveiro ali. Então ele dá pra gente utilizar tranquilo. Sim, que bom, né? Que legal. Entendeu?
Sim. O piso E olha- dele é uma bandeja de aço inoxidável, entendeu? Também material reciclado. Que Entendeu? bacana. Muita coisa, então, a Tudo, pessoa aproveita, né? tudo. Sai bem mais barato. Muito. Você tem uma ideia de quanto você gastou de material aqui? Porque mão de obra foi vocês que fizeram Foi. tudo, né? Mas e de material? Você tem uma ideia de quanto você Olha, gastou? eu vou chutar, tá? Porque na verdade, eu não quis nem fazer conta, Sim. né? Porque eu fui fazendo aos pouquinhos. Eu acredito que uns 15 mil, Caramba, que legal. entendeu? Uns 15 mil, Sim. né? Fora a manutenção do veículo que eu fui fazendo, né? Sim, Toda sim. a parte mecânica e tal, aí eu ia fazendo aos poucos. Sim, Aí já com profissional, né? Na Sim, área. Né? exatamente. Eu já E não aqui- tinha conhecimento. E aqui, o que você colocou aqui? Olha que bonito isso aqui. É papel. É papel de parede? Papel. E o Nossa, tijolinho muito também é legal. papel. Quando eu olhei de fora, eu falei, meu, esse tijolinho, que legal, meu. Dá, né, a impressão de que é a parede Não, mesmo, né? Deixa eu falar um negócio bem legal, um detalhe aqui, gente, que eu optei, tá? Que a parte elétrica, o pessoal às vezes costuma passar tudo por dentro do isolamento. Olha o que eu fiz aqui, ó. Essa canaleta aqui, ó, é uma canaleta de alumínio, que ela percorre toda a lateral do carro de um lado e do outro. É verdade, Entendeu? olha só. Sim. E onde eu fui colocando, tá vendo? As tomadas, os interruptores, toda a fiação corre aqui por dentro. Não tem nada sim. embutido no carro. Olha só, dá pra ver os fiozinhos aqui, ó. Então é Qualquer problema, então, simples. você só É tira simples, ali. É simples de fazer. Sim, que Né? legal. Fica essa ideia aí pra galera, tá vendo? Tá, não ficou nada e ficou legal, né? Não ficou aquela coisa bagunçada, nada, ficou legal. Sim. Como é, Elisa? Que a gente tinha colocado a LED aí dentro, né? Mas não funcionou porque não colava. As fitas né? de LED. As fitas de LED não colava direito, tava sempre caindo. Aí ele optou por essa iluminação aí, deu certo. Nossa, que legal. Deixa eu ver. Olha só como é. Aqui é de emergência ou não? Não, Não. não, é uma Não, luminariazinha de LED. E aí você daí colocou em toda a estrutura do carro, né? Olha só. Toda essa parte. Que legal, que bacana. Colocou um detalhezinho aqui também. Olha só que Essa aqui. florzinha. Essa daí já é parte da Maria Elisa, essa é a parte da esposa. Tem que ter flor, né? É que aí ficou uma emenda e ele havia colocado uma fita, né? E falei, isso aí não tá muito legal, não. Começou a descolar com o calor. Eu falei, deixa eu colocar uma fita aí, alguma coisa assim, né? Sim. Uma decoraçãozinha aí para melhorar isso aí. Ficou legal. Matou a junta, né? Matou a junta e decorou. Decorou. Se tivesse delimitando aqui a sala, Sim. a cozinha e o quarto, você viu que ficou, Sim, né? dividiu os espaços, dividiu ficou os legal. espaços. Aqui vocês usam cortina aqui? Sim. Aqui eu tô olhando Sim, aqui, ó. Tem aqui. Aqui é uma cortina, essa cortina é aquela tipo de caminhão, tá? Sim. Tem o trilhozinho, entendeu? Ó, de caminhão. Aí a gente puxa aqui, ó, tá? E fecha aqui. Que legal. E tem, lá na frente também tem, né? Tem também, toda a volta do carro. Tem o trilho, ó, de aqueles igual de caminhão mesmo, né? Sim. Aí fecha tudo. Aí fecha, quando fecha lá, ele pode virar esse banco aqui pra frente, Vira, né? esse E banco aí fica vira. tendo acesso Aí aqui. eu tenho a sala aqui, sento aqui. Que legal. Aqui também é um guarda-tudo. Aqui também é em cima da gabine, né? Virou Sim. um armário, Sim. né? Onde a gente coloca todas As coisas, as coisas né? aqui. Que legal, que bacana. Né? Um detalhe aqui também, ó. Esse gaveteiro aqui, ó. Linda. Esse gaveteiro era um gaveteiro que eu tinha no escritório e não usava. Era? Entendeu? Sim. Aí você adaptou ele ali. Aí eu adaptei ele ali. E do lado direito e do lado esquerdo tem um maleiro. Que Tem legal. 2 maleiros grandes aí. Que a Sim. gente, coisa que usa pouco, a gente joga tudo ali. Que bacana. Fica debaixo do colchão. Que legal. Nossa, criatividade é tudo, né? Pois é. Aqui, ó. Sim, o fogão. Aqui, ó, eu fiz o fogão aqui, né? A gente optou para fazer assim, ó, né? Sim. Porque eu não quis avançar esse espaço aqui para pôr o fogão. Sim. Né? Porque aí fica só com aquele espaço pequeno e eu acho ruim. Eu gosto de sentar aqui, abrir a porta e ficar olhando. Ter espaço, né? Pra você então não se aqui bater ficou- nem nada. Ficou que embutidinho aqui, bacana. ó. Entendeu? Sim. Aí eu tranco aqui e pronto.
Que bacana, que legal. Nossa, gente, muito legal, viu? Obrigada por permitir a gente mostrar o Lar Docilar. Ele esqueceu da TV que tá ali no fundo. Verdade. Ah, é a TV. Bora ver onde é que tem a TV. Aqui, gente. Ó, essa TV também. Ó, essa TV ela vem aqui, ó. Ah, que legal. Então a gente assiste tanto sentado lá, Sim. como a gente assiste aqui na cama, ó. Entendeu? Ela articula, ó, Sim. né? E vai lá. E quando está viajando, a gente puxa para cá, Puxa pra cá. e recolhe. Nossa, que legal, que bacana. Então, meus amores, o Osni e a Elisa apresentou aqui pra gente o Lar Docilar. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história desse casal, que é uma história muito de superação, de fé. E eu quero que vocês que estão assistindo e que têm passado também, talvez pelo mesmo problema que eles passaram, graças a Deus venceram, e para que você também encontre forças ouvindo a história deles. Conte pra gente, assim, o que foi que aconteceu na vida de vocês? Então, essa história desse carro aqui, primeiro, é o sonho de ter o carro, né, de tal. Quando aquela história que eu já contei, desse carro ter ficado 1 ano parado, aí ele veio para minha casa, né, e tá lá no quintal. E aí, 2019, tá, eu descobri que tinha um câncer no intestino, né? E eu tava assim no processo mexendo no carro, né? Sim. Até então não sabia de nada, aí descobri que tinha o câncer no intestino, né? Foi uma descoberta assim quase, vamos dizer, sem esperar, né? Porque ela é uma doença que ela não avisa, né? Quando ela avisa, então eu não sentia dor, nada, né? Sim. Uma dor assim que chegasse a incomodar, né? Mas... E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho bom a gente falar para as pessoas que estão assistindo, que você descobriu essa doença, mas você foi fazendo vários exames, né? Porque você sentiu a princípio uma dor onde? Em 2018, Sim. ele sentia dores. Ele sempre teve dor na coluna, então a gente foi procurando os especialistas, né, de coluna, gastro, fez alguns exames. Ele fez cirurgia no final de 2018, ele fez 2 cirurgias, né, de hérnias, e a dor continuava. Aí procuramos o gastro, ele pediu uma colonoscopia, e essa colonoscopia não deu certo. Ele falou, parece que não foi nem dado continuidade, chegou num ponto, parece que parou. Vamos fazer num colega nosso que a gente tem em Ribeirão Preto, e assim fomos em Ribeirão, marcamos lá e fomos em Ribeirão fazer essa colonoscopia. E lá a colonoscopia, a médica me chamou e falou, ele tem um câncer maligno. Eu estava sentada assim e eu fui sumindo na cadeira, né? Olhando para ela, porque ela foi assim, sabe, eu sei que hoje tem que falar, né? Mas ela simplesmente não sabia se eu tinha algum problema cardíaco, se eu, né, alguma coisa assim, simplesmente foi cor de grossa. Tem um câncer maligno, mas ele é forte. Ele é jovem, ele pode superar. Imagine, né? Mas nessa eu já... Ali foi adrenalina já, né? Sim. E ainda bem que o genro estava com a gente, estava comigo, né? Porque ele estava ainda anestesiado. E aí, para falar para ele, eu vim, né? Viemos em Ribeirão para Araraquara, fomos de Ribeirão para Araraquara, e aquilo ali... Cheguei em casa, contei para minha filha, ela falou, eu já desconfiava. Bom, aí veio a noite, tá? E eu lá... na cama e falar, meu Deus do céu, eu preciso falar para ele, mas e aí, como que eu vou falar, né? Porque até a intenção era chamar todo mundo e falar, né, os filhos e falar junto, né? Mas aí eu me lembrei de uma conhecida que também teve o mesmo problema, lembrei de uma amiga, e aquela intuição foi chegando e ela me disse assim, fala porque no plano espiritual já está tudo certo. Só falta o terreno, o plano terreno. Confia. Virei do lado, chamei ele, falei, Osni, preciso falar com você. Eu falei, o exame de hoje é o seguinte, deu câncer maligno. E a reação dele foi assim, uma coisa tão normal, como se ele soubesse, mas foi tão tranquila, mas tão tranquila. Em algum momento você
sentia que poderia ter essa enfermidade, Osni? Não, Né? Não passava pela cabeça. E como foi para você receber essa notícia da sua esposa? Então, um relato que ela falou, primeira coisa que eu pus, sabe, é a fé e a confiança em Deus, né? Eu cá comigo, na hora eu pensei, falei, não, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é bom para nós, né? E assim foi, né? Levei a vida normal. Em nenhum momento você pensou assim, poxa, eu tô com essa doença e eu vou morrer, e se desesperou? Porque a gente vê que tem pessoas que quando recebem uma notícia, ainda mais que era um câncer maligno, né? Uhum. Tem pessoas que aí elas se jogam na doença, né? E elas acabam morrendo mesmo de fato e acabam assim antecipando ainda mais a doença, que ela se joga, ela perde o prazer para viver, tipo assim, eu vou morrer mesmo, então se joga na doença, né? Em nenhum momento você pensou assim, eu vou morrer, o que vai ser da minha família? Como é que você reagiu a essa doença? Então, eu fico surpreso até comigo mesmo, tá? Por conta disso, tá? Porque eu sei lá, eu procurei ser o mais natural possível, né? Sinceramente, eu não me abalei. Não me Sim. abalei com a doença, né? E, que nem eu falei, a gente tem que sempre acreditar em Deus, em primeiro lugar, né? Que Ele está aí, tá, né? Sempre presente na nossa vida. E foi assim, tá? Aí tem uma história também sobre isso daqui que que eu costumo contar, a Maria Elisa também, de todo esse processo para me chegar até essa cirurgia, entendeu? E como Deus encaminha as coisas na vida da gente, entendeu? Então a gente não tem que se preocupar, tá? Quando as coisas não dão certo, às vezes não dá certo, porque é para o nosso bem. Sim. Então foi assim, nesse período que esse exame foi para uma biópsia, né? Então tinha um prazo e a gente tinha que esperar essa biópsia para me levar para o médico lá da minha cidade que tinha pedido o exame. E eu peguei uma dengue nesse período. Meu Deus. E fiquei muito ruim com a dengue. E aí a gente foi no 24 horas lá da cidade. E o médico que me atendeu, tá lá atendendo a gente, né? Ele tirou o sangue, né? Para ver a questão da dengue, né? E a gente ficou ali. Aí eu perguntei para ele, eu falei, doutor, qual que é a sua especialidade? Ele falou, eu sou cirurgião. Mas ele até brincou, ele falou, mas hoje eu estou atendendo os dengosos. Aí a Elisa fez uma outra pergunta para ele, né? Eu tive que fazer Ela contou, ela câncer. contou na verdade para ele, então, doutor, ele fez um exame assim, deu um câncer no intestino, né? Aí ele falou, e qual que é o seu médico? Eu falei, o médico é daqui, da cidade, e não peguei o exame para levar para ele ainda. Ele assim, do nada, assim, ele pegou um papel, botou um telefone. Ele falou, procura esse médico aqui. E assim a gente fez. Ele falou, até é difícil conseguir uma consulta com ele. E aí a Elisa sabe contar melhor o resto da história. Então, aí nós marcamos consulta, né, com o Dr. Mansur e fomos mostrar o exame. Pagamos, né, apesar do convênio que ele tem, mesmo assim, para adiantar, nós pagamos a consulta, fomos. E interessante que a nos atender, ele pegava o exame, ele olhava. Bom, para começar, atrás da cadeira dele, tem um quadro muito lindo que algumas pessoas já devem ter visto, que é um quadro de Jesus. Tem um médico operando e Jesus está com a mão no ombro do médico e com as mãos em cima da mão dele. Aquilo eu achei maravilhoso, né? Aí o doutor falou, uma pessoa assim muito crente, né? Ele falou que ele é só um instrumento, que quem opera é Jesus. Amém. Aí ele ficava naquele exame ali como se ele estivesse recebendo alguma intuição. Ele olhava, fechava os olhos, olhava. Por fim, fomos marcar a consulta. E a secretária é a esposa dele. E
Assim, ela praticamente que correu tudo, né, com a documentação, ia fazer cirurgia lá em Ribeirão, mas em Ribeirão ia demorar um pouco, né, porque não tinha vaga na sala de cirurgia. E o hospital lá em Araraquara, onde a gente mora, ele estava passando por uma reforma e ainda não estava funcionando. Aí ela falou, deixa eu ligar. Uma coisa foi atrás da outra. Ligou para saber se o centro cirúrgico tinha condições de fazer a cirurgia. Tem. Ele foi o primeiro a inaugurar o centro cirúrgico de lá. Deus prepara tudo, né? Aí, tal, e assim, o exame que o doutor, né, voltando um pouquinho atrás, essa consulta com o doutor estava marcado para o dia 25. Ele fez o exame, né, a colonoscopia, ele fez no dia 11. E a consulta com o doutor estava marcado para o dia 25. Nossa, né, um tempo assim, e a gente, por fim, como a gente já havia marcado, a secretária ligou, antecipando a consulta, no dia 19. Só sei que no dia que era para ser feita a consulta, que ele teria consulta, já estava fazendo a cirurgia. A cirurgia. Mas assim, no dia, sabe? E era uma cirurgia que era para demorar umas 6 horas, 6 horas e meia, mais ou menos, com 4 horas já havia feito. E graças a Deus correu tudo bem, né? Então, e aí só completando essa questão do médico, porque ele é um médico de uma outra cidade, são 100 quilômetros. Sim. Ele se deslocou da cidade, né? Veio até Araraquara exclusivamente para fazer a cirurgia. Né? Instrumento de Deus, né? Deus prepara tudo. Foi. Tudo é na hora do Senhor. E eu quando eu falo, eu fico todo arrepiado, até eu fico um pouco emocionado. Imagino. E você sabe que voltando um pouquinho para trás, lá quando eu contei para ele que ele estava com o câncer, a gente fala, tenho fé, né? Sim. Mas nesse momento foi que eu vi que eu tinha fé, sim, mas a fé, eu não sabia, hora que eu senti aquela intuição, sabe, que no plano espiritual tá tudo certo, só falta o plano terreno, assim, a fé que eu tinha era uma bexiga murcha. Sim. A hora que eu senti isso, que eu ouvi isso mentalmente, ela... Então ali eu descobri o que era a verdadeira fé. É você passar a ver aquilo que ainda não existia. Exatamente. Isso é a fé. A fé torna existente as coisas que não existem. Que a gente não consegue ver. Sim, exatamente. Vocês venceram através da fé. Porque vocês acreditaram, vocês confiaram, vocês já colocaram a certeza dentro do coração de vocês que ele não ia, que a vida dele não ia ser ceifada através desta enfermidade, entendeu? Mas vocês creram. Exatamente, Deus já tinha preparado tudo. Vocês só foram tomando posse. E aí tem uma outra parte. Sim. Tem a outra parte. O vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu vou contar. Aí entrou a fase da quimioterapia. Sim. Né? Que é uma fase mais difícil. Porque a medicação debilita a gente. Né? Eu não tinha vontade de comer. Eu não sentia gosto de nada. Até a água era ruim de tomar. Nossa. Então eu fazia essa quimioterapia de 15 em 15 dias. E eu tinha um problema mais agravante um pouco, porque eu tenho artrite reumatoide, é uma doença autoimune e que tem que manter a minha imunidade mais baixa. Então tinha que, quando eu ia fazer quimioterapia, então eles analisam a sua imunidade, como que está. Então se tiver baixa, não faz. Aí eu precisou entrar em contato com o médico que eu fazia o tratamento, né, da artrite, para suspender o remédio, né, imunossupressor, para mim poder continuar fazendo a quimioterapia. Nossa. Entendeu? Aí é onde entra a van na história de novo. Sim, a van. Porque você comprou a van para poder construir, né, o motorhome para poder viajar, e você daí descobriu a doença. Aí parou. Aí parou a construção. Parou tudo, todo esse período de cirurgia, de tal. Sim. Aí no período da quimioterapia, o que aconteceu? Eu fazia a quimioterapia e na primeira semana fica horrível.
né? Você só quer ficar deitado, é terrível. Quem passou sabe como que é. Sim. Mas depois, o que eu comecei a fazer, gente? Eu me animei, falei, não, pô, vamos sair dessa. Sim. Né? Deus é presente. E eu voltei à construção da van. Foi quando eu terminei toda essa van, fazendo quimioterapia. E um detalhe, gente, aquele amarelão que era de correio, tá? Esse amarelo que vocês viram hoje aí no vídeo mais claro, eu pintei esse carro inteirinho. Olha Nunca só. tinha pintado um carro na minha vida. Que bacana. Eu lixei esse carro inteiro fazendo quimioterapia e pintei esse carro inteiro, né? Eu até brincava, falei, se ficar ruim é meu mesmo, então ninguém vai reclamar. O importante é estar feliz, né? Ocupando a mente. Não, e hoje estou aqui, graças a Deus, bem, né? E todo esse processo, desse trabalho todo, foi o que me ajudou a superar, porque eu pegava de manhã, eu só parava à tarde. Sim. Né? A esposa até achava ruim, né? Falei, não, deixa eu aqui, tô indo, tá bom? Tô feliz, Tô feliz. Tô fazendo algo pra gente viajar, tenho certeza que já deu tudo certo. Então, hoje eu tô aqui, graças a Deus. Hoje eu só faço um acompanhamento, né, que é de praxe, né? Já tem quantos anos que você daí fez a cirurgia? Foi em 2019, tá? 2019. 3 anos, né? Já fez 3 anos. 3 anos. Então eu Sim. faço aquele acompanhamento de rotina, né? Cada 3 meses, agora 6 meses, fazer a colonoscopia para ver como que está, tomografia, aquele processo todo. Sim. Tá? E hoje a gente está aqui curtindo, né? Estamos aqui no camp, né? Dando uma volta aqui pelo sul, dentro da nossa casinha aqui, que, né, foi feito com bastante carinho. Eu acredito, gente, eu acredito. Eu fiquei muito feliz de conhecer a história de vocês, porque tem muitas pessoas que eu até me emociono, desculpa, mas assim, as pessoas às vezes elas se jogam na enfermidade. Como você falou, é uma doença maligna, mas vocês superaram, vocês venceram. E quando a gente crê em Deus, Deus é capaz de fazer tudo na vida da gente. certeza. Deus é o nosso tudo, entendeu? Eu Sempre. fico muito feliz de vocês permitirem eu contar a história de vocês aqui pro canal, pra galera. E se vocês, pessoal, estiverem passando por momentos difíceis na vida de vocês, se apeguem a Deus. Ó, mais um exemplo de um casal que se apegou com Deus, porque é um momento de fundo de poço. A pessoa pensa logo que vai morrer. Imagina o teu desespero como esposa de ver o teu esposo enfrentando essa situação, porque geralmente as pessoas morrem, né? É o que a gente vê mais acontecendo com essa doença, levando, né, destruindo lares. Mas vocês acreditaram, vocês confiaram, vocês venceram, e você passando pela doença, enfrentando a doença, mas você foi construindo o motorhome no sonho de que você ia vencer, ia passar essa fase difícil, e hoje vocês estão aí viajando. Eu fico muito feliz de contar a história de vocês. Gratidão. Eu agradeço muito por vocês permitirem eu contar a história de vida de vocês, viu? Tenho certeza que serviu para muita gente que está se jogando na doença, e eu agradeço demais, demais mesmo. Nós que hein? agradecemos. Nós é que agradecemos. Pela oportunidade até de relatar e que outras pessoas assistem, né? E não sei se pega como exemplo, né? Mas pelo menos, né, analisem, né, a sua situação, e tendo a possibilidade, se empenhem em alguma coisa. Sim. Deus sempre na frente de tudo. Exatamente. Estica o braço, dê a mão para ele que ele vai te arrastar. E não esqueçam que ao amanhecer, a primeira coisa, se estamos enxergando e podemos andar, é só gratidão a Deus. Jamais amaldiçoe a doença. Só gratidão. Sim. Jamais amaldiçoe a doença, porque muitas vezes ela está aí para nos ensinar alguma coisa. E o que você aprendeu com a doença? Olha, o seguinte, eu aprendi o seguinte, que realmente a gente aqui nesse mundo, a gente está de passagem, tá? E a gente está aqui para servir a Deus, tá? Fazer as suas vontades, tá? Amar ao próximo, né? Em primeiro lugar, né? E cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua missão, tá? Não esquecer o orgulho,
né, a vaidade, o egoísmo, que o egoísmo é o câncer da humanidade. O egoísmo, ele leva a gente a tudo de ruim, por conta do egoísmo, da ganância. Tá, é isso que eu acredito. Amém. Então, para que a gente preste atenção, né, ao nosso redor, porque você vê, nós tivemos a oportunidade, né, de passar por tudo isso e, graças a Deus, saímos melhores, né? Porque você vê, a gente viaja, não é assim, a nossa segunda viagem, né, mais longa, né, que nós estamos fazendo. E no nosso caminho, sempre tem alguém necessitado de uma palavra, de um conforto, sabe? Não é só a viagem em si de, né? Olha como estão viajando, estão podendo. Não é só isso, não. A gente é um instrumento de Deus, sabe? E a gente tem que estar preparado para isso, para uma palavra, ou simplesmente para ouvir um abraço, sabe? São pequenas coisas, mas Deus, Ele usa a gente para essas pequenas coisas, que para a gente pode ser que seja pequeno, mas para quem está precisando, né? Nossa, é tudo na vida. Então a gente só tem que agradecer mesmo. É gratidão, é a palavra do dia, de todo dia, primeira palavra do dia, gratidão. Amém. Obrigada, viu? Obrigada, que Deus abençoe vocês sempre. E nosso lar do Lar está sempre de portas abertas para vocês. Venham sempre que vocês desejarem. Não viram, amorzão? Tem mais um motivo para voltar aqui. Sem dúvida. Viu? Ai, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, de conhecer a história do Osni aqui. Osni e da Maria Elisa. Viu? E não se esqueçam, meus amores, que não existe sorte, existe Deus, é Deus e sempre será Deus. Não foi a sorte que tirou eles dessa situação. Não. Foi Deus, foi as mãos de Deus. É Deus sempre. Onde tem Deus, nada falta. Deixa o seu like, compartilhe aí e não se esqueça, tudo é Deus na nossa vida.